Olá a todos, que Deus abençoe a minha e a sua vida, hoje e para sempre. Vamos estar falando um pouquinho aqui sobre a vida de um homem que começou a perseguir o povo de Deus, achando que estava fazendo a obra de Deus, até ele entender e cair em si, até ele ter um encontro com o próprio Jesus e entender que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Então aquele que me persegue, que te persegue como servo de Deus, ele não está perseguindo a você e nem a mim, ele está perseguindo o próprio Jesus. E foi isso que Paulo, ou seja, Saulo, naquele tempo, ele era Saulo, se transformou em Paulo, quando foi convertido ao Evangelho. Ou seja, até então ele era apenas um homem que estava ali a serviço daqueles homens, daqueles religiosos daquele tempo, e achava que perseguindo o povo de Deus daquele tempo estava fazendo a obra de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em Atos, quer dizer, capítulo 9, versículo 1. Vamos ver um pouco da história deste homem, da conversão dele. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Pertencesse ao caminho, ou seja, naquele tempo se levantou as pessoas pregando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas que estavam nesse grupo eram consideradas pessoas do caminho. Então, ou seja, Paulo queria perseguir esse povo, porque achava que esse povo não estava de acordo com as leis de Deus. Então ele começou a perseguir esse povo, pediu cartas, ou seja, ao sumo sacerdote, para que caso encontrasse pessoas desse caminho, desta seita, como eles denominavam, ou seja, levasse presos para a prisão. Esse era o propósito de Saulo, Mas vamos ver o que aconteceu. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Olha só, então ele seguiu a sua viagem aqui, até Damasco. Quando se aproximou daquela cidade, uma luz brilhou no céu. A palavra de Deus está falando aqui. Ele vai dizer: e ele caiu por terra. Olha só. Então Saulo ele caiu por terra, caiu em terra. E ouviu uma voz que lhe dizia. Qual era a voz? Quem era essa voz? O que essa voz dizia? Vamos ver? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então essa voz era o próprio Jesus. Porque vai dar a resposta aqui, no versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Olha só. Então Paulo perguntou: mas quem és tu? Aí ele vai responder. Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha só, Como é que Saulo estava perseguindo Jesus? Se Jesus já tinha ido para o céu, se Jesus já estava no céu. Como é que Saulo estava perseguindo Jesus? Porque ele estava perseguindo os cristãos, ou seja, aqueles que estavam anunciando Jesus como Salvador. Então todos aqueles que nos perseguem, seja quem for, ele está perseguindo não a nós, como cristão, como anunciador do Evangelho, não. Ele está perseguindo o próprio Jesus. É isso mesmo. Então Paulo entendeu isso. A palavra de Deus vai dizer assim: levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então essa foi a instrução de Jesus: levante-se e vá, ou seja, e entre na cidade. Ou seja, entre naquela cidade que você estava querendo ir. Pode levantar, vá lá. Alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Olha só, então Deus já tinha instruído alguém para falar para Saulo o que ele devia fazer depois do encontro com Jesus. Vamos ver o que a palavra dele vai nos dizer no versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Olha só, então eles ficaram mudos. Só Saulo viu aquela luz. Só Saulo ouviu aquela voz. Aqueles homens acharam que Saulo estava doido. Mas com quem ele está falando?
Saulo está doido? A palavra de Deus vai dizer assim: Saulo levantou-se, olha, porque ouviu a voz, mas não via ninguém. Ah tá, eles chegaram a ouvir a voz, perdão, eles chegaram a ouvir a voz, porém eles não viam ninguém. Somente Saulo viu aquela luz, ou seja, então somente Saulo, os outros homens só ouviram a voz, não viram ninguém. Vai dizer, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Olha só, né? Com a claridade daquela luz que era Jesus tão forte, Saulo ficou cego e não conseguia ver nada. Então ele se levantou, né? E a palavra de Deus diz, por 3 dias, ou seja, e abrindo os olhos, levantou, e os homens levaram pela mão até Damasco. Então ele teve que ser levado pelos homens, pelas mãos, né? Até aquela cidade. E a palavra de Deus vai dizer, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ou seja, então ele passou 3 dias nessa situação, né? Sem ver nada, ou seja, sem comer e sem beber. Mas a palavra de Deus diz, vai dizer no versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Então, o Senhor chamou Ananias e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então essa foi a instrução de Deus para Ananias, né? Para que ele pudesse ir até aquele local, ali onde Saulo estaria orando, para cumprir o propósito de Deus. E vamos ver qual foi a resposta de Ananias. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes de sociedade para empreender todos os que invocam o teu nome. Então Ananias ficou meio receoso. Eu já conheço esse homem já tem feito muito mal. Ele chegou com autorização. O que o Senhor quer com ele? O que o Senhor quer que eu vá fazer lá? Então Ananias ficou meio receoso, né? Não queria ir. Mas o Senhor vai dizer assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e ser reis e perante o povo de Israel. Olha só, então Deus diz, vá, Ananias, não me interessa o que ele já fez, o que ele não fez, não interessa, é que eu escolhi ele como instrumento para levar a minha palavra agora diante dos gentios. E a gente sabe qual foi o fim, né, na vida de Saulo. Ou seja, Saulo começou a pregar o evangelho e muitos daquele tempo queriam matar Saulo, porque não acreditavam na conversão de Saulo, porque antes conheceu a vida de Saulo, que era um perseguidor, depois já conheceram a vida de Saulo, já um pregador. Então muitos não acreditaram na conversão verdadeira de Saulo e queriam até tirar a própria vida dele, porque antes ele perseguia, né, o povo de Deus, e agora ele já estava sendo perseguido, então ele estava sentindo na pele aquilo que o povo de Deus sentiu, né? Ou seja, quando ele perseguia. Então é isso, né? Deus, ele transforma a vida das pessoas quando as pessoas têm um encontro com Jesus, né? Então, se Saulo precisou ter um encontro com Jesus para entender que ele estava perseguindo o próprio Jesus e não o povo de Deus, ou seja, não as pessoas em si, né? Mas é isso, né? Não sei se você já foi um perseguidor, sei que na minha caminhada cristã, no início da minha caminhada cristã, já fui muito perseguido, já fui muito caluniado, mas estou firme e forte até hoje, né? Eu aceitei Jesus com meus 17 anos, já estou com mais de 30 anos já, mais de 15 anos já no Evangelho, já passei por muitas coisas, então não estou pregando o Evangelho agora, já venho do Evangelho, então eu comecei a pregar o Evangelho há muito tempo já, na igreja mesmo, já sou conhecedor do Evangelho, da Palavra de Deus, do que Deus já fez por mim, então eu estou pregando aqui com conhecimento, ou seja, do que Deus já fez por mim. Então Deus me transformou. Antes de eu aceitar Jesus, eu tinha um pensamento assim, para mim tanto fazia se eu ia para o inferno ou para o céu. Então tem muitas pessoas assim também, né? Tanto faz para elas se vai para o inferno ou para o céu. Até que um dia Deus enviou alguém para anunciar a sua palavra, e eu aceitei, me converti a Ele, e hoje estou aqui
anunciando. Então, assim como Paulo, né? Como Saulo, quer dizer que antes perseguia o povo de Deus e passou a pregar Jesus, ou seja, passou a conhecer Jesus. Então é isso, né? Enquanto a gente não tem encontro com Jesus, com a palavra de Deus, a gente vai perseguir as pessoas de Deus, a gente vai criticar, vai julgar, isso e aquilo, né? Porque a gente não tem o conhecimento ainda, mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Porque ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai chegar até Deus a não ser por Jesus. Então é isso, né? Não sei se você já recebeu Jesus no seu coração, se você já aceitou, se você já aceitou, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus continue usando a sua vida, transformando. Se você já aceitou Jesus, glória a Deus. Deixe seu amém aqui. Se você já recebeu algum milagre, já recebeu alguma providência, algum livramento, e que se um dia você foi uma pessoa, se você ainda é uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, se você já aceitou, glória a Deus. Se você não aceitou, que Deus abençoe sua vida, né? Que eu não estou aqui para te convencer a nada, apenas para anunciar, porque esse não é o papel nosso como servo de Deus, convencer ninguém a nada. Nosso papel é anunciar a palavra de Deus, o papel de convencer do Espírito Santo de Deus. Mas para isso você precisa que dar lugar a Ele, abrir o seu coração para que Ele possa verdadeiramente fazer a transformação que Deus quer realizar na sua vida. Então Deus, Ele realiza a transformação quando a gente faz o quê? Quando a gente abre o nosso coração, permite que Deus faça a transformação. Então é isso, né? Deus, Ele é maravilhoso. Ele só quer o melhor para nós. Ele só tem o melhor para nós, mas nós precisamos o quê? Abrir mão do nosso eu, dos nossos orgulhos, da nossa, ou seja, incredulidade muitas vezes, e fazer a vontade dele, procurar estar disponível, porque ele está em busca daqueles que têm o quê? O coração aquebrantado. Ou seja, que tenham o coração não duro, um coração receoso, um coração orgulhoso, um coração incrédulo, não. Ele quer estar em busca daqueles que verdadeiramente têm o coração disponível para abrir, ou seja, para que ele possa entrar e fazer morada. Então é isso. Não sei se você já abriu o seu coração, se você já abriu, glória a Deus. Se você não abriu, deixa essa palavra para você, para que você abra seu coração para Deus, para que Ele possa fazer morada na sua vida e você tenha uma vida transformada, abençoada, porque é isso que Deus quer, nos abençoar, ou seja, que nós sejamos uma bênção, não só aqui hoje, mas na vida futura. Então é isso, Deus tem preparado algo maravilhoso, porque a palavra de Deus, olho nem ouviu, mente nem imaginou, ouvido nem ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é algo maravilhoso que Deus tem preparado para nós, porque Ele nos ama e tem nos amado e demonstrou esse amor enviando Jesus como seu Salvador, como meu Salvador, para nos dar uma vida com abundância. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida com essa pequena reflexão.